Abra aí então, comigo agora, em Gênesis capítulo 19, versículo 29, para a gente ver o que aconteceu ao final dessa história. As duas cidades seriam destruídas porque não existiam nelas 10 justos. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém? Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra, fez chover fogo do céu, acabou com as cidades, mas Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio daquela catástrofe, por amor a Abraão. Acontece que Ló, quando teve o encontro dele, voltando um pouquinho antes da destruição da cidade, Ló também se lembrou de algumas pessoas. E se nós voltássemos aqui um pouquinho no versículo 14, nós vamos ver que Ló se lembrou dos seus genros, os seus futuros genros, e foi tentar salvá-los. Vamos lá? Gênesis capítulo 19, versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que eles estavam brincando. E não foram. Ló então pediu aos anjos para esperar um pouquinho, foi chamar os dois rapazes que eram pretendentes a casar com suas duas filhas, e Ló disse que Deus iria destruir a cidade, mas eles achavam que ele estava brincando e não lhe deram atenção. Hoje, nós dizemos que Jesus está voltando, e muitas pessoas não nos dão atenção. Muitas pessoas não creem nisso, e se creem, não vivem como se Jesus estivesse voltando. Vivem para si mesmos e esquecem que serão lembrados pelas suas ações e da forma que viveu e se andaram no caminho que o Senhor Jesus estipulou. Aqui então, Ló se lembrou dos seus genros, foi frustrado, voltou para sua casa e Ló se lembrou então que queria fazer alguma coisa ali pela cidade, mas não pôde. Os anjos arrastaram ele para fora e mandaram ele e sua família ir para as montanhas. Porque enquanto Ló não estivesse longe, os anjos não poderiam liberar a destruição sobre aquela cidade, aquelas cidades. Acontece então que Ló se lembrou que tinha uma cidadezinha ali perto, e pediu ao anjo para ir para aquela cidade. Nós podemos verificar isso aqui no versículo 23 desse mesmo capítulo. Capítulo 19, versículo 23. Acompanhe aí comigo. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascendo sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Quando Ló pediu para ir para aquela cidadezinha, o anjo disse para ele: tá bom, eu vou atender ao seu pedido. Você não quer se esconder na cidade, você quer que eu salve a cidade. Então Ló se lembrou daquela cidade de Zoar, uma cidadezinha pequena, onde tinha poucas pessoas, e o anjo permitiu que ele fosse para aquela cidade, e aguardou que ele chegasse lá, antes da destruição começar. Infelizmente, Ló nem pôde viver naquela cidade, porque os seus costumes eram maus e perversos, mas ele conseguiu a sua intenção, salvou elas da primeira destruição, porque no final eles teriam seu julgamento de acordo com as suas ações, assim como nós também teremos. Portanto, Deus se lembrou de Abraão, Abraão se lembrou de Ló, e Ló se lembrou dos seus genros e lembrou daquela cidadezinha que estava próxima. Eu gostaria de passar com você
algo que aconteceu interessante quando Jesus veio pregar o reino dos céus. Abre aí no livro de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento. Quando Jesus veio para salvar a humanidade, dar a sua vida por amor a nós, por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus, capítulo 26, nós encontramos aqui uma história aonde foi marcada. Jesus veio para anunciar o reino dos céus, as boas novas, a salvação para a humanidade. Portanto, Jesus vira aos seus discípulos e fala assim: olha, aconteceu um fato aqui, esse fato vai ser um memorial. Aonde for pregado, eu quero que vocês se lembrem do que aconteceu aqui nesse lugar. Mateus, capítulo 26, versículo 13. Jesus diz assim: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, aonde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Quando você quer fazer um memorial para alguém, a primeira coisa que você vai fazer é pôr o nome daquela pessoa. Mas Jesus não dividiu a sua glória com ninguém. Se nós formos ver a história vai falar sobre uma mulher pecadora, que procurou Jesus enquanto ele estava em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, conhecido como leproso. Jesus estava ali pronto para fazer a sua refeição, abaixado, e os seus pés estavam para trás, e essa mulher veio e quebrou um vidro de perfume caríssimo, porque precisava ser quebrado, que só dava para usar uma única vez, quebrou e passou aquele perfume nos pés de Jesus. Ali ela secou com seus cabelos, e os seus discípulos ficaram indignados. Particularmente, estamos falando aqui de Judas Iscariotes, aquele que, além de trair Jesus, também roubava o dinheiro que colocava na sacola, o dinheiro que deveria servir de suprimento para os discípulos durante as suas viagens. Ele guardava, era o tesoureiro, e ele estava indignado, porque aquele perfume era caríssimo, poderia ter sido dado para eles e vendido para se dividir aos pobres, mas Judas não estava preocupado com isso. Judas estava preocupado que se ele vendesse, ele poderia retirar parte daquele dinheiro. Acontece que Jesus também não tinha essa preocupação nesse momento. Jesus se sentiu honrado, Jesus sabia que estava próximo do dia da sua partida, e Jesus então diz que aquele ato daquela mulher foi para prepará-lo para o seu sepultamento. E seria um ato memorável. E aonde fosse pregado o evangelho que Jesus tinha ensinado, seria lembrado o ato daquela mulher. Um ato de uma boa ação que ela teve para com ele. Um ato de uma ação aonde ela se esforça para dar o seu melhor a Deus. Jesus se lembrou dela, porque ela o honrou, porque ela praticou uma boa ação para com ele. Portanto, nós vemos aqui que as pessoas são lembradas. As pessoas são lembradas em um momento onde elas sabem que pode haver algo muito importante. Diante do juízo final, diante de arrependimento, diante de aquebrantamentos, então algumas pessoas especificamente são lembradas. Jesus anunciou o seu evangelho. Jesus, quando ressuscitou, ele lembrou de um discípulo em particular. Nós podemos ver isso aqui no livro de Marcos, é o próximo livro. Abra aí, livro de Marcos, capítulo 16. Marcos,
capítulo 16. Aí você encontra aí o versículo 6 e o versículo 7. Antes de ler, eu vou te contar a história. Jesus já tinha cumprido o seu papel, já tinha entregue a sua vida em favor da humanidade, um sacrifício vivo, e a promessa era que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, e ele disse isso várias vezes aos seus discípulos, mas eles ainda não tinham entendido. Portanto, quando ali algumas mulheres foram procurar no túmulo de Jesus para poder praticarem os atos de costume e ungir o corpo do morto, eles encontraram um anjo. E aquele lugar ali, a pedra tinha sido removida, que seria o que vedava o acesso, né, ao lugar onde o corpo de Jesus estava. Então havia uma pedra, e essa pedra tinha sido removida, e lá dentro tinha um anjo. O anjo, ao vê-las, conversou com elas, e ele disse assim, versículo 6, não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Versículo 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? Aqui então Jesus se preocupou em deixar claro que os seus discípulos soubessem que ele estava vivo. Especialmente um discípulo chamado Pedro. Por que Jesus se lembrou de Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro estava sofrendo mais do que os outros discípulos. Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro estava sofrendo. Pedro tinha chorado amargamente. Enquanto os outros discípulos choravam porque Jesus tinha morrido, Pedro chorava porque Jesus tinha morrido e ele tinha traído a confiança do seu mestre, e o seu mestre havia olhado para ele especificamente durante aquela transição aonde ele seria julgado. Ele parou e olhou para Pedro, e naquele instante o galo cantou e Pedro viu que Jesus sabia que ele havia o negado. A palavra do Senhor se cumpriu. E Pedro então estava sofrendo muito, e Jesus queria se certificar que Pedro sabia que Jesus havia o ressuscitado, que Jesus estava ressuscitado. Amém? Portanto, a pergunta é, por que Jesus estava preocupado e se lembrando de Pedro? Por que ele se lembrou de Pedro? Porque existia uma promessa, assim como Deus se lembrou de Abraão, porque tinha uma promessa em Abraão para ser pai de multidões, pai de uma nação escolhida por Deus. Pedro também tinha uma promessa sobre a vida dele, e essa promessa precisava se cumprir. Se a gente voltar no livro de Mateus novamente, no capítulo 4, vamos passear na Bíblia, vamos olhar, vamos aprender o que Deus tem a nos ensinar aqui. Mateus capítulo 4, versículo 19. Nós vamos ver que quando Jesus encontrou com Pedro, e Pedro era pescador de peixes, Jesus lança uma palavra sobre a vida de Pedro e daqueles que o seguiam. Versículo 19, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus disse, siga-me e eu os farei pescadores de homens.